Hoje a gente vai falar, né, das lesões benignas e malignas da mama, né? As principais lesões, tá? As principais alterações que a gente vai encontrar no nosso dia a dia mesmo na, na mamografia, né? A gente trabalha, a gente é técnico, né? Às vezes a gente pensa assim, por que que eu preciso saber disso? Simples, porque a gente precisa facilitar o nosso trabalho. Muitos lugares não tem médicos o dia todo, né? E quando a gente conhece, tem um certo conhecimento, a gente antecipa alguns complementos, a gente antecipa, já evita às vezes que o paciente retorna para fazer algum complemento, que seja reconvocado. Então, por isso é importante. E a gente trabalha com mais segurança, tá? Quando a gente tem esse conhecimento. Então, essa aula e a aula de BIRAD são duas aulas muito importantes para a gente trabalhar, tá? Porque a gente tem uma noção ali o que é de determinadas lesões, tá? Então, essa aqui a gente vai falar um pouquinho de alterações benignas e malignas, tá? Então, aqui eu gosto sempre de mostrar os tipos de mama novamente, né? Então, aqui tem a mama extremamente densa, essa é uma nomenclatura do livro do Birrades, que vocês vão ter aula daqui a pouco, né? O que é essa mama extremamente densa? É a mama sem nenhum tecido gorduroso, tá? O que predomina ali é o tecido fibroglandular, esse tecido denso, esse tecido branco. Então, é o tecido que predomina. Geralmente, pessoas jovens, mulheres que ainda nunca engravidou. Ontem, por exemplo, eu fiz um exame de uma senhora de uma paciente de 48 anos com a mama assim, muito densa. Mas por quê? Ela nunca engravidou e era uma mama pequena, a gente olhava, parecia ser uma mama adiposa, mas não era. Então, geralmente pessoas mais jovens, pessoas que nunca engravidou. As heterogeneamente densas, que são a maioria das mamas que a gente faz ao longo do dia, elas são heterogêneas. Essa mama que tem tecido glandular e tem tecido adiposo, né? Geralmente ela tem uma substituição de tecido glandular para tecido adiposo menor de 50%. Então, você está vendo aqui, tem tecido glandular, né, que é esse mais branco, a gente está vendo o músculo peitoral, é uma mama que está bem posicionada, e tem tecido adiposo, ó, tá vendo? Esse tecido mais escuro aqui é o tecido adiposo. Né, aqui na média lateral oblíqua, tá vendo um exame bem posicionado, com músculo peitoral até mais ou menos aqui na altura do mamilo, prega inframamária, né, tecido bem espalhado. Da maioria dos exames que a gente faz, ele é heterogeneamente denso, esse tipo de mama. É claro que de uma paciente para outra, esse tipo de distribuição aqui do tecido fibroglandular muda, tá? Mas é mais ou menos isso que a gente vê, mais ou menos ali menos de 50% de tecido adiposo. E essas mamas com densidade de fibroglandulares esparsas, antigamente a gente falava que era uma mama predominantemente adiposa, né? Que ela tem mais de 50% de tecido gorduroso, tecido adiposo. A gente vê que está aqui, ó. Tem o músculo, tem um pouquinho de tecido fibroglandular aqui, ó, a gente vê nas duas incidências, mas o que predomina quando eu olho para essa mama é o tecido gorduroso, esse tecido mais escuro, tá? A gente também faz bastante exame de mama com tecido assim, muito mais tecido gorduroso e um pouco de tecido fibroglandular ainda, tá? E a mama adiposa, né, que é totalmente substituída por tecido adiposo. A gente não tem nada de tecido gorduroso, é a mama que a gente gostaria, né, que fizesse a maioria ao longo do dia. É mais fácil para avaliar qualquer alteração, né, é mais fácil de ver o foco de calcificações, é mais fácil de fazer. Claro que às vezes tem paciente que sente um pouco de desconforto, não é porque ela tem a mama adiposa que ela não vai sentir desconforto, às vezes sente, que às vezes é uma mama adiposa, mas é uma mama bem dura,
aí ela sente um pouco, mas geralmente é a mama menos sensível. Então, está aqui um exame bem posicionado, né? A gente vê músculo peitoral na crânio-caudal, aqui a gente vê o músculo peitoral até mais ou menos na altura do mamilo. Então, essa é a mama que já está totalmente substituída. Geralmente, mulheres após a menopausa, homens têm mamas assim. Então, a maioria das vezes, a paciente acima dos 50 tem a mama assim. Claro que não é uma regra, né? Tem algumas pacientes que são mais jovens e já têm a mama adiposa e vice-versa, tá? Então, as doenças benignas da mama, elas podem ser assintomáticas, tá? Ou não, elas podem ser assintomáticas ou sintomáticas, né? Elas podem ter ou não alguma manifestação clínica, ela pode ter ou não alguma área palpável. Às vezes ela tem uma área palpável, não quer dizer que seja que ela tenha um câncer, né? Não é porque é palpável que tem que ser maligno, né? Às vezes o médico vai fazer o exame clínico, ele observa lá uma área de nódulo, uma área mais espessada, né? Esse espessamento na palpação é como se o tecido estivesse mais assim, mais separado. Ele consegue sentir como se tivesse uma separação ali, né? Dor, inflamação, algum tipo de inflamação, mastite, né? Secreção papilar, isso, às vezes o paciente tem a secreção, mas não tem nada demais. Por isso a gente sempre pergunta qual a coloração, né? Lembra, se for branca, se for transparente, como se fosse água mesmo, ou com sangue, geralmente são mais suspeitas. Por isso que é importante anotar para o médico qual a coloração dessa qual a coloração dessa secreção, tá? Então, a localização da lesão pode ter um indício de sua etiologia. Então, a gente tem que ter muito cuidado no posicionamento para saber exatamente aonde está aquela alteração. Sem angular para fazer crânio caudal, tá? Sem fazer angulação demais na paciente, sem angular o equipamento, tracionar corretamente a mama, tá? Para o médico saber exatamente aonde está aquela lesão e para ele poder fazer uma classificação correta, tá? Muitas alterações, né? A paciente não sabe como começou, às vezes não é palpável, né? Muitos sinais e sintomas das mamas são, contudo, inespecíficos e deve ser mais avaliado com imagens e algumas vezes com biópsia para determinar se a lesão é benigna ou maligna. Quem diz se uma lesão é benigna ou maligna, né, é a patologia. Mas os médicos, eles conseguem avaliar a imagem e dizer se ela é suspeita ou não. Como que ele faz essa avaliação? Com a classificação do BIRADS, que eu acho que é a nossa próxima aula. Não, acho que ainda tem uma outra, na outra semana ainda, daqui a 15 dias. Ele consegue ter esse conhecimento, né? Ele faz uma série de classificação, de avaliação daquela alteração, para ele dizer se é uma alteração suspeita ou não, tá? Então, a gente tem que fazer tudo correto, os complementos, justamente para ele conseguir fazer essa avaliação. Porque nem sempre a paciente vai sentir dor, nem sempre é palpável, né? E às vezes a imagem, o exame de imagem, ele dá uma boa direção ali do que seguir. Então, elas podem estar sobrepostas ao tecido mamário, né, na imagem mamográfica, simulando lesões parenquimatosa. Então, assim, a gente sabe que a mamografia é um exame em 2D, né? É um tecido em cima do outro. Então, se eu não comprimo bem, eu tenho esse problema de ficar com dúvidas e algumas alterações, tá? Mas algumas alterações são tipicamente benignas, tá? Então, ó, diversos tipos de lesões de pele aparecem na mamografia, né? Poros de pele, nervos,
pólipos, queloides, cicatrizes, sebáceas, calcificações de glândula sebácea, corpo estranho na pele. Então, assim, várias alterações vão ser vistas ali e já vão ser avaliadas como benigno. Se eu sei que a paciente tem um cisto sebáceo, que a paciente tem um queloide, que ela tem alguma alteração cutânea, eu já vou identificar, eu já vou marcar ali na pele dela, né? Eu já vou sinalizar para o médico que ela tem essa alteração, tá? Então, nunca deixe de sinalizar para o médico, porque às vezes a paciente tem um cisto sebáceo e às vezes ele é, sei lá, meio irregular. Então, o médico pode ficar numa certa dúvida. E se eu mostro para ele que tem um cisto sebáceo, já muda. O paciente tem um foco de calcificações. Se eu mostro para ele que ela tem uma alteração cutânea, já muda ali o jeito do médico olhar. Tá? Então, depende muito da gente. Então, aqui está mostrando, né, alguns poros, né? Muitas mulheres têm esse poro proeminente, que pode aparecer como numerosa transparência redonda ou ovais na mamografia. A gente vê algumas pacientes, inclusive, se vocês verem, cheio de pontinhos pretos aqui, é da pele da paciente, tá? E outras pode aparecer mais arredondado, né, mais ovalados. Então, são alterações tipicamente benignas, mas aí tem alterações que a gente não vai ver, mas o médico vai conseguir avaliar aquela alteração, mas tudo que você vê que é proeminente, que aparece, que é palpável, que eu consigo ver, eu devo sinalizar ali para o médico, tá bom? Nervos cutâneo, a gente sabe, né, que nervos é uma alteração que é vista, né, é feita uma biópsia, avaliado que a alteração é aquela e vem lá o diagnóstico de nervos, né, é uma alteração cutânea, ele simula ali um nódulo, né, ele aparece na mamografia como nervos pigmentosos planos não são visíveis na mamografia. Às vezes eles são mais avermelhados, geralmente eles não aparecem, a não ser que ele seja muito áspero, ou seja muito grande. Aí a gente marca, sinaliza, né, para poder o médico avaliar. Enquanto nervos lisos ou verrugosos elevados, verrugas, pólipos cutâneos e área espessa de ceratose seborreica são frequentemente visíveis como massas circunscritas, né, redondas, ovais ou lobuladas. Costuma ser visto um grande halo de transparência em torno da lesão. Vocês podem ver aqui, ó, isso aqui na imagem, ó, tá vendo? Tem uma área aqui em volta, ali é um halozinho, e tem uma areazinha aqui dentro. E muitas das vezes isso está na pele, ali, na região da pele da paciente. Então, a gente tem que sinalizar. A gente tem uns marcadores, né? Hoje em dia a gente tem os marcadores de silicone, que ele é redondinho, então a gente coloca a lesão ele em volta da lesão, né, da verruga, do nervos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a partir do momento que eu marco, que eu sinalizo que é uma lesão cutânea, aquilo ali já muda, o médico já muda ali o jeito de olhar, tá? As calcificações dérmicas, né, que elas podem acontecer no interior das glândulas sebáceas da pele, não são visíveis à expressão da pele, não tem consequências clínicas, dependendo de sua localização, ela pode aparecer no interior do parênquima. Aí são alterações que a gente não vai visualizar. Nem tudo que a gente fala que é alteração cutânea, às vezes a gente não consegue ver tudo, tá? Ó, tá aqui. Tá vendo? Calcificação com morfologia grosseira, heterogênea, agrupada no quadrante superomedial da mama direita. Tá aqui, tá? Isso aqui é uma imagem de internet, tá, gente? A gente vê que tem alteração aqui no quadrante superior, né? Lembra, se eu traçar aqui e fizer um V, o que está aqui dentro dessa área aqui, ó, eu teria que fazer o perfil para ter certeza, mas ele já. Boa noite. Aqui a gente já consegue observar. Boa noite. A gente já consegue observar que está bem
bem superior, bem próxima aqui à região axilar. E aqui é um perfil, tá? É uma média lateral direita. Na crânio-caudal, a alteração também aqui no quadrante medial, tá? Aí foi feita uma tangencial, uma incidência complementar tangencial. Como que é essa incidência? Eu tenho que colocar essa área aqui, né, paralela ao buque, tangenciando ali o buque para eu saber se é uma alteração cutânea ou não. Então, a incidência complementar tangencial da mama direita com marcação na cicatriz cirúrgica, as quais comprovaram que trata de calcificação cutânea. Ó, aqui tem uma marcação, né, um fio de silicone marcando a cicatriz cirúrgica, tá? E aqui estão as calcificações, né? Essa área aqui, esse aqui. Aí, quando tangenciou, mostrou que ela está na pele. Olha só, a pele está aqui, ó, está bem dentro da pele. Então, a gente vê que é uma alteração tipicamente benigna. Por isso, é muito importante saber fazer a tangencial. Muitas vezes, a tangencial quem pede é o médico, porque na avaliação dele vai fazer a medida ali do perfil, da crânio-caudal, e vai ver mais ou menos onde está essa alteração, tá? As calcificações dérmicas, né, elas têm aspecto mais comum da mamografia, elas são mais esféricas, né? Ela tem o centro mais transparente e frequentemente se apresenta em grupos, ocorre mais frequentemente na parte inferior e medial das mamas. Muito importante, principalmente em paciente de idade, tá? Fazer avaliação da parte inferior da mama, ali na pré-inframamária e no quadrante medial. Às vezes, pacientes de idade, aquelas pacientes com a pele muito clara, às vezes a gente quase não observa. Mas é importante até passar a mão mesmo, porque às vezes só você passando a mão você vai perceber essas alterações. Então, quadrante na parte inferior e medial da mama, é muito comum você ter essas calcificações, tá? Então, elas têm aspectos característicos e apresentam somente como calcificações aglomeradas inespecíficas, sendo necessária a investigação para determinarmos a natureza da lesão. Às vezes, né, se é palpável, se está ali na parte externa da mama, ótimo, fica mais fácil. Mas se não, o médico tem que estudar, às vezes fazer a tangencial, fazer um complemento ali com magnificação para ter essa certeza, tá? Então, tá aqui, tá vendo? Tem várias. Então, quando tem várias assim, geralmente são classificações do bem. Mas observa, elas têm o halozinho aqui, né? Mais branco mesmo, né? E aqui dentro ela é mais lucente, você consegue ver essa diferença. Né? E tem várias, a paciente tem várias. E às vezes a gente não vê na pele da paciente, às vezes a gente só vê quando a gente faz o exame. Qual a observação aqui? Avaliar bem essa área para saber se, junto com essas calcificações aqui mais grosseiras, não tem um foco de calcificações mais fininhos. Porque às vezes a gente olha essas calcificações aqui, a gente sabe que elas têm um aspecto benigno, mas vamos avaliar ali bem bonitinho, ou com a lupa do equipamento mesmo, lá da workstation, da nossa estação de trabalho, que pode ser que tenha um foco ali em poeira, aí sim elas passam a ser suspeitas, tá bom? Substância da pele, né? Isso é muito comum. Paciente que usou algum tipo de desodorante, algum tipo de hidratante, por exemplo, é mais difícil, mas com uso frequente de cosmético, algumas pessoas podem ficar aquilo ali impregnado na pele, tá? E aí vai aparecer no exame como se fosse calcificações, por exemplo. Então, por que a gente deve pedir sempre, tá? A gente sempre deve orientar a parte da marcação, porque a gente começar a observar que muitos pacientes estão vindo com cosmético, com óleo, usando desodorante, pode ser que elas não estejam sendo orientadas a não usar cosmético nenhum, a não usar desodorante, a não usar nada. Então, a gente tem a obrigação de falar com o pessoal que faz essa marcação, tá?
que eles devem dar essa orientação para o paciente, que isso é essencial. Às vezes o paciente vai fazer falta ao trabalho, sai mais cedo do trabalho, vai fazer um exame e ninguém falou para ela não usar desodorante. Aí a gente vai, faz o exame, está lá, como se fossem calcificações na axila. Né? Ah, não usa um determinado tipo de hidratante, não usa talco, porque pode aparecer como calcificações, tá? Às vezes, na parte inferior aqui, principalmente as pessoas de mais idade, pode usar talco, pode usar a pomadinha hiproglós, né? Que aquilo impregna na pele, é um problema sério. Já peguei casos de paciente vir com a pomada, a gente pedir para limpar e não conseguir sair, pedir para a paciente voltar daí uma semana, e nessa uma semana só lavar e não usar a pomada. E mesmo assim, quando a paciente voltou daí uma semana, parecia que ela não tinha usado, mas que também não tinha tirado a que já estava lá, que de tão impregnado que estava. Então, cremes, pomadas, tem que ter muito cuidado. E às vezes a gente pede também para não usar óleo. Por quê? O óleo às vezes não vai ter substância ali que vai simular calcificações, mas o óleo durante a compressão pode escorregar e a gente não conseguir pegar a mama toda. Então, o ideal é pedir para o paciente não usar nada nas mamas e axilas, só lavar normalmente, mas não usar desodorante, nem creme, nem hidratante, nem pomada, nem óleo, tá? Evitar mesmo tudo isso. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma alteração como se fosse calcificações na axila, mas é cosmético. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque e se tiver um foco de calcificações importante aqui? Ou se for dado como calcificações, tá? Tá vendo? Olha só um pingo aqui, ó. São alterações importantes que, se não forem bem avaliadas, pode dizer que tem alguma coisa sem ter. Então, assim, paciente foi fazer exame, ela disse que usou desodorante. A gente pede para ela ir no banheiro lavar, ou então tem o álcool, né, que é um álcool próprio para a pele, ele vem na embalagenzinha pequena e ele é escrito, ele é em verde, álcool 70. Aquele álcool, ele é um álcool de contato. Se eu não me engano, ele tem glicerina, alguma coisa assim, que é mais fácil. Não é aquele álcool 70 da embalagem vermelhinha, tá? Que vem com as letras vermelhas. Aquele é para limpeza assim, de superfície. Então, aí você fala, avisa o paciente, olha, a gente vai tentar fazer seu exame. Se eu ver que ainda tem alguma alteração simulando calcificações, eu vou pedir para a senhora remarcar o seu exame para outro dia e não usar nada mesmo na região das axilas e das mamas, tá? Porque, assim, pode simular mesmo essas alterações importantes, tá? Então, tá aqui, né, essa parte aqui das axilas, né? Ainda mais assim, a gente vê que esse paciente tem uns linfonodos aqui pertinho, então a gente tem que ter esse cuidado para avaliar, tá bom? As lesões vasculares, super normal em paciente de idade, tá? Não tem nada demais pegar uma paciente de mais idade com com essa calcificação aqui. A gente tá vendo essa linha aqui, tá vendo? A calcificação vascular. Aí, vamos supor que eu pegue uma paciente, sei lá, 45 anos, dando um exemplo assim, que também tenha essas calcificações, esse vaso, né, essa lesão vascular assim calcificada. Aí, é normal? Não muito. Então, assim, quando vocês se depararem com isso, cuidado para não assustar a paciente. Vira para a paciente e fala assim: eu esqueci de perguntar, a senhora usa algum medicamento? A senhora é diabética? Usa algum medicamento para diabetes? Porque, às vezes, a pessoa mais jovem tem esse vaso calcificado e é porque ela é diabética. Entendeu? Geralmente é um achado em idade avançada, embora ocorra em mulheres diabéticas. Então, se vocês verem pessoas de mais idade, isso é normal. Mas quando vocês verem uma pessoa de menos idade, uma pessoa mais jovem, pergunta assim, discretamente, para não assustar a paciente. Eu sempre falo assim: eu esqueci de perguntar, a senhora é diabética, usa algum medicamento para diabetes?
Usa insulina, usa glifagem, anota lá, porque pode ser tipicamente de pacientes diabéticos, tá? Só um minutinho, meninos, peraí. Então, aí, que eu tive que ver um negócio aqui. Então, na mamografia, as veias serpiginosas dilatadas são obviamente benignas, tá? Mas o que acontece? Aí vocês pegam uma paciente jovem que tem essa lesão vascular, né? Tem esse vaso calcificado, mas ela não é diabética e ela é mais jovem. Então, isso é importante vocês anotarem, paciente não diabética, porque às vezes só pela mamografia aqui, o médico já até aconselha ela a procurar um cardiologista, alguma coisa, porque não é normal de uma paciente mais jovem esse vaso calcificado, tá bom? Os linfonodos, né, é bem comum, né? A gente faz mamografia, a gente vê os linfonodos é, é, o tempo todo. Primeiro que, como a gente tem o hábito da depilação, então os linfonodos já ficam mais aparentes mesmo na imagem, né? Então, comumente são encontrados linfonodos na mamografia, a maioria vista em mamografia está no quadrante superior externo, no prolongamento axilar e na axila, tá? Algumas pessoas, às vezes, têm ele fora dessa região, e que também não tem problema nenhum, tá? Geralmente aparece com massas circunscritas, ovais ou uniformes, não calcificados. Então, às vezes, ele tem um desenho diferente, é mais redondinho ou mais ovalado, não tem calcificação, é normal. Esse é o que a gente chama de linfonodo intramamário, está fora da região axilar, tá? A gente é muito aparente os linfonodos por isso, né? Justamente porque a gente tem muito hábito da depilação, e os linfonodos todo mundo sabe que é um gânglio de defesa, né? Então tá aqui, ó, normal na região axilar, tá? Tem linfonodos aqui, ele geralmente pode ter 2 centímetros ou mais, os linfonodos podem estar envolvidos em processos inflamatórios, né, granulomatosos e carcinoma metastático. Então, assim, processos inflamatórios. Como a gente tem esse hábito da depilação, acaba sendo uma agressão ali, né, a região axilar, qualquer tipo de depilação. Então, é como se estivesse nos defendendo ali o tempo todo da gente mesmo, né? Mas, se tem algum processo mais grave, o câncer mesmo, eles vão aumentar de tamanho, eles vão dar um sinal ali que tem alguma coisa ali que tem que ser avaliada, que tem que ser estudada, tá? Então, é comum a gente ver os linfonodos, e às vezes o linfonodo intramamário está um pouquinho fora. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele já está um pouquinho fora aqui, já não está tão dentro lá da região axilar. Cicatrizes e hematomas, né? Cicatrizes são visíveis na mamografia, por isso, quando uma paciente faz cirurgia, a gente obrigatoriamente tem que sinalizar essa cicatriz, porque ela pode aparecer na mamografia como uma distorção, né? A pele pode estar retraída, né? Então, pode simular como se ela tivesse alguma coisa. E quando eu sinalizo que aquela paciente já fez cirurgia, já muda tudo. Né? Paciente pode ter queloide, né? Muitos pacientes podem ter queloide, então eu tenho que sinalizar essa queloide. A cicatriz, né? A gente vê aqui, tá vendo a distorção aqui, ó, tem uma cicatriz. E nessa outra mama também. Então, se eu não identifico, não sinalizo com o médico, fica parecendo que essa paciente tem alteração importante. Então, eu marco ou com fiozinho metálico, ou com esse fio de silicone, ali as clínicas geralmente vão ter esse material para você fazer essa marcação. Aí deixa de ser uma alteração importante e passa a ser apenas uma cicatriz, tá? A estetonecrose também é uma alteração bem comum, tipicamente benigna, tá? Não, o paciente não tem sintoma nenhum, tá?
pode ser palpável, às vezes é uma área palpável e às vezes a gente fica até preocupado, qualquer coisa palpável a gente já fica preocupado. E às vezes não é nada. Essa estetonecrose pode ser por vários motivos, né? Pode ter vários aspectos, simulando câncer, como massa especulada, calcificações e distorção da arquitetura. Achado comum são massas circunscritas transparentes ou de densidade mista de gordura e parte mole com contorno calcificado ou não, conhecido como cisto lipídico oleoso, tá vendo? Ele aqui está bem calcificado. Pode ser, isso pode dar uma cicatriz, pode ser um traumatismo, pode ser um acidente, então pode ser por vários motivos. E ele pode aparecer meio assim, circunscrito, né? Meio especulado. E não ser nada, tá? É só isso aqui. Então não tem que fazer nada, não tem que operar, não tem que fazer nada. É uma alteração benigna, tá? Não tem que fazer nada. E às vezes é até palpável. O fibroadenoma, que é típico, né? É uma alteração típica de jovem, tá? A gente até vai ver essa alteração em pessoas de mais idade, mas a gente já vai ver assim, ó, calcificado, porque não foi preciso de operar, e ele não cresceu, não foi preciso de operar. Então, ele ficou ali, né, em evolução, então ele não evoluiu, e você vai pegar as pessoas mais velhas, às vezes com ele totalmente calcificado, que a gente fala as calcificações em pipoca. É uma alteração típica de jovem, geralmente as pessoas até os 35 anos podem ter essa alteração, né? Algumas vezes ele até se comporta como uma alteração suspeita, às vezes o médico pede para fazer a biópsia porque ele se comporta de forma suspeita, às vezes tem que operar porque ele começa a crescer e tomar ali o espaço da mama, e às vezes não precisa, o médico vai acompanhar e vai avaliar a necessidade ou não de ser operado. Ó, tá aqui, tá vendo ele? Ó? Aqui ele já está bem todo calcificado. A gente chama de calcificação em pipoca, né? Então, não é totalmente benigno, não precisa fazer nada aqui. Tá vendo? Alguns fibroadenomas têm aspecto atípico, simulando um carcinoma, por isso que às vezes é feita a biópsia, tá? Então, ele é totalmente do bem.